We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início neste programa, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, juntamente com os nossos amados irmãos, essa grande congregação espalhada por todas as partes, através deste meio virtual, Senhor. E nós agradecemos pela vida de cada um, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também nós pedimos a cura divina, a saúde, a libertação para todos. Pai de misericórdia, abençoa cada um dos meus amados irmãos, aqueles que estão enfermos, que estão com problemas, com dificuldades, enfim, seja o que for,
que cada um precise, que o Senhor possa estender as tuas mãos de misericórdia e dar a bênção que cada um precisa, ó Pai. Deus de misericórdia, dá-nos a inspiração divina também para nós falarmos a santa palavra do Senhor, e não somente para falarmos só, mas também para ouvirmos a santa palavra. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, e nós vamos começar com o versículo 5. E então, enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco e fazer a solicitação, e nós atenderemos com muito prazer. Para contato, o nosso número está na descrição do vídeo. Não esqueça de clicar no joinha a hora que você estiver assistindo, e também não esqueça de se inscrever no canal, pois isso é muito importante para o canal. Quanto mais pessoas dão joia para a programação, e também quanto mais inscritos nós tivermos, mais a plataforma do YouTube impulsiona os nossos vídeos, e com isso mais e mais pessoas vão sendo alcançadas também pelas bênçãos de Deus e pela palavra do Senhor. Em tempo, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. Muito bem, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Amém.
Que o Senhor, nosso Deus, acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Toca em Jesus. E quem canta esse hino é a dupla evangélica, dupla sacra, Edson e Thelma. Nós vamos ouvir esse louvor e depois disso nós retornaremos para darmos continuidade no estudo da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. Caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou nele, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime de todos os lados, assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente, vai em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres a alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus receba a nossa adoração. E agora nós vamos aqui para a mensagem liderança, a qual está em apreço, e vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 204. Vamos aqui então. A mesma coisa, água, sangue e espírito. À medida que você prossegue, os três elementos que o levam de volta ao corpo, como é com o seu nascimento natural, tipifica seu nascimento espiritual. O bebê nasce, a primeira coisa é água, depois é sangue e então vida. É assim que você entra no reino de Deus. Do mesmo modo, está vendo? É assim que a igreja entra, do mesmo jeito, a mesma coisa. Agora, note, nestas três coisas, Deus formando seu corpo. Muito bom. Toda pessoa nascida aqui nesta terra passa por esse processo. Na hora do nascimento, vem primeiro a água, depois vem o sangue e depois vem a vida, isto é, representando o Espírito. No reino do céu é a mesma coisa. Primeiro a água, depois o sangue e depois o Espírito Santo. E representa também justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. E assim por diante. Agora, vemos aqui que você tem direito à sua escolha. Você escolhe a moça com quem quer se casar. Se ela o aceitar, tudo bem. Então, outra coisa, você tem escolha se quer ou não quer viver. Você escolhe agora entre a vida e a morte. Você pode viver. Aquele rapaz teve essa escolha. Ele teve sucesso em tudo o mais. Um homem religioso, ele próprio falou, desde jovem, quando todos estes mandamentos, mas sabia que não tinha a vida eterna. Então nós vamos observar que o moço rico veio até o Senhor Jesus Cristo e fez a seguinte pergunta: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E depois ele mesmo testificou que ele era cumpridor dos 10 mandamentos desde sempre, desde sua juventude. E então, por que é que ele ainda não se sentia salvo? Por que é que ele foi procurar ainda a vida eterna? Porque dentro de si, dentro da sua alma, ele sentia falta de algo. Foi por isso que ele foi procurar o Senhor Jesus Cristo. Agora, é bom nós observarmos certos detalhes, não é? Ele chegou ao Senhor Jesus Cristo e disse: que bem farei para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo disse: você sabe os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor, eu sei e eu os pratico desde a minha infância. Então agora falta só uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, reparte-o com os pobres e depois você vem e terás um tesouro no céu e naturalmente a vida eterna.
Então veja bem, ele queria saber que bem ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Primeiro aspecto: ninguém é salvo por nenhum bem que ele possa fazer. Eu não seria salvo pelos bens que eu pudesse fazer para alguém, e nem você e nem pessoa alguma seria salvo por qualquer obra que nós pudéssemos fazer. Nós somos salvos pela graça de Deus. A Bíblia que diz assim: pela graça sois salvos. Mas ele queria saber o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo disse para ele: você sabe os mandamentos? Ele disse: sei e pratico. Então agora vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e você virá e terás um tesouro no céu. Então agora vamos observar esse aspecto aí, porque ele disse que cumpria os 10 mandamentos, e amor ao próximo é o segundo mandamento. O primeiro é o maior de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. E quando o Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo disse para ele: então agora você vai e dê uma prova de que você realmente é cumpridor dos mandamentos. Vai e cumpra o segundo mandamento, então. E aí ele se entristeceu e saiu e se foi, porque foi muito difícil para ele fazer aquilo. Então ele, na verdade, não era cumpridor dos 10 mandamentos. Ele pensou que era, mas ele não era. E assim por diante. Então, agora, aqui, vou voltar um pouquinho aqui, não é? Desde jovem guardo todos estes mandamentos, mas sabia que não tinha a vida eterna. Ele disse que desde jovem ele guardava todos os mandamentos, mas ele tinha consciência de que ele não tinha vida eterna, justamente porque ele não praticava todos os 10 mandamentos. Ele pensou que o fazia, mas não fazia. Estão vendo? E teve a escolha de aceitá-lo ou rejeitá-lo. E teve a escolha de aceitá-la ou rejeitá-la. E a recusou. Ele teve a chance de escolher. Ele a recusou. Aquele foi o erro mais fatal que poderia ter cometido. O resto não importaria. Não importa, a menos que você faça essa escolha. Agora, vamos segui-lo em sua escolha e ver aonde ela o levou. Então vamos acompanhar agora a trajetória desse jovem rico e vamos ver para onde que a escolha dele o conduziu. Agora vejam o que ele escolheu. Agora vejam, ele era um homem rico, era um homem de negócios, era um governante e era um homem religioso. Tudo isso. Hoje diríamos, rapaz, ele é um genuíno crente de qualquer das melhores igrejas existentes. Ele é um homem de verdade, moço muito agradável, ótimo,
não se podia dizer nada contra ele. Amigável, agradável, sociável e tudo mais. Não havia imoralidade nele, nem frequentava shows e bailes e seja lá o que chamaríamos hoje, como classificaríamos um cristão. Mas isso ainda não é a vida eterna. Não é do que estamos falando. Ele pode ter sido leal à sua igreja, o que provavelmente foi. Mas veja, a que isso o levou? Grande popularidade. Digamos que, se era pregador, pode ter tido uma igreja melhor, pode ter sido o presbítero estadual ou bispo. Está vendo? Isso o leva à popularidade e levou-o à riqueza e fama. Pode ser que faça o mesmo hoje. Se você tem grande talento para cantar, pensei naquele jovem que cantou aquele cântico aqui, como ele o entregou ao diabo e agora o pegou de volta. E que diferença entre ele e Elvis Presley e alguns destes, Pat Boone e um grupo assim, Ernie Ford, aqueles homens grandes, cantores e pregam seus talentos dados por Deus e usam-nos para inspirar as obras do diabo. Isso mesmo. Alguns grandes cantores vendendo seus talentos dados por Deus pela fama deste mundo para se tornar alguém como você poderia se tornar mais alguém do que poderia ser alguém, do que ser um filho de Deus. Alguém que desejasse, que escolhesse ser uma grande pessoa, mas não servisse a Deus. Não me importa se você é dono da cidade inteira, do mundo inteiro, se não aceitou a liderança da vida eterna pelo Espírito Santo, Cristo, como vai? Quem é você afinal? É um mortal morto em pecados e ofensas, religioso quanto queira ser, tão fiel à igreja quanto queira ser, pregador se quer estar no púlpito, mas ao rejeitar você morre. Ele foi bem sucedido aqui nesta vida. Certamente nós o encontramos onde notamos. Então encontramos este rapaz que ele foi. Nós o seguimos um pouco e vemos que ele foi muito bem sucedido e o seguimos na Bíblia. Notamos que nós o encontramos como um rico. Ele tem grandes casas, estava entretendo o juiz e o prefeito da cidade, ou seja, o que for,
está no terraço e faz grandes banquetes e muitas garçonetes e mulheres, moças e tudo mais em volta. E há um mendigo deitado junto ao portão, chamado Lázaro. Agora aqui nós vamos olhar um outro aspecto muito fundamental para o nosso aprendizado. Tinha esse mendigo que se deitava no portão, por nome Lázaro. Ele varre as migalhas e deixa caírem para ele. Conhecem a história a seguir. Ele continua bem-sucedido assim como as igrejas estão ficando hoje. Um homem de negócios sentado aqui, contando-me aqui mesmo na Califórnia que a igreja tem de dizer ao sindicato trabalhista o que fazer. Vejam, a igreja, o Estado estão se aninhando de novo. Está bem em cima. Veja, você está bem aí. E recebe a marca da besta sem saber. Se já compraram uma das minhas fitas, comprem esta quando eu chegar em casa, o rastro da serpente, e verão onde isso está. Verão onde isso termina. Vou para casa agora para pregar, querendo o Senhor. Serão umas 4 horas. Portanto, não poderia fazer assim numa reunião como esta. Tenho de ir até lá, onde a igreja me suporta por tanto tempo, pacientemente. Notem, mas agora vocês podem ouvir a fita algum dia em sua casa. Então ele está nos dizendo que ele estava tensionando pregar a mensagem intitulada O Rastro da Serpente. Mas ele não ia fazer isso ali em um encontro dos homens de negócios e assim por diante, porque seria uma mensagem muito extensa. Então ele iria pregar lá na sua igreja, na sua própria igreja. Notem, vemos agora que ele foi bem-sucedido. Então o encontramos depois que foi ainda mais bem-sucedido, a ponto de dizer: tenho tanto. Que coisa! Ele se encaixaria muito bem no dia de hoje, não é? Até meus celeiros se encheram, estão repletos, e tenho tanto que disse: ó alma, descansa. Mas o que ele fez no início? Rejeitou a liderança de Jesus Cristo, sua igreja, sua inteligência, sua instrução, tudo mais o levaram ao sucesso. Todos os judeus o amavam, ele contribuía, os ajudava. Pode ter feito isto, aquilo ou aquilo mais, mas vejam, rejeitou a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. E a Bíblia disse que ele disse: louco, esta noite te pedem
a tua alma. Então, quando ele teve muito sucesso em suas colheitas e seus celeiros não suportavam aquela quantidade, aquela abastança, ele disse: que farei agora? Então farei o seguinte: vou derrubar esses celeiros menores e construir outros maiores, e terás em abundância bens para muito tempo, minha alma. Mas aí veio então aquela voz e disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Vamos mais um parágrafo aqui. E agora nós encontramos o lugar seguinte: erguendo os olhos e vendo no seio de Abraão aquele mendigo que ele desprezou na rua. Que erro fatal! Como as igrejas tinham estado bem da forma que se conduziram, mas ainda assim não tinham a vida eterna. Bom, vamos parar aqui porque o tempo está se esgotando e nós vamos parar e termos uma palavra de oração. Nós chegamos ao parágrafo 218. Nós vamos ter uma palavra de oração agora para encerrarmos mais este trabalho. E com isso estaremos mais uma vez intercedendo pelas pessoas necessitadas. Orem comigo mais uma vez. Senhor Deus e Pai, o Senhor é conhecedor da necessidade de cada pessoa, Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa, as enfermidades, os problemas familiares. O Senhor conhece a necessidade financeira, talvez o desemprego, qualquer coisa que cada um precise, ó Pai. E eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos santas, misericordiosas, para ajudar, para abençoar, para ter compaixão de cada um de nós. Pai bendito, entregamos nas tuas mãos todas as pessoas necessitadas, crianças, jovens, idosos, todos sejam abençoados, sejam curados no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. E para a tua bendita glória, meu Pai, nós pedimos tudo isto e te agradecemos humildemente. Amém e amém, Senhor. Muito bom, amados, chegamos então ao final da nossa apresentação. E se o Senhor permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. E que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a nossa próxima oportunidade. Amém e amém.